Agora a gente vai explicar as diferenças entre LTS, entre Bleeding Edge e também as distribuições que não são nenhuma coisa nem outra, porque tem um monte assim por aí, né? Então, LTS basicamente é uma sigla para Long Term Support, é suporte de longo tempo. Acho que foi um pouco simples de explicar esse caso, né? Mas eu acho que quando a gente fala de LTS, o principal nome que vem na cabeça é o Ubuntu, que a gente conhece os Ubuntu LTS, que inclusive essa última versão que foi lançada, 24.04, é uma versão LTS. Então, se você instalar o Ubuntu 24.04 aí na sua máquina, você vai ter 5 anos de suporte, isso falando do suporte grátis ali, usa o pessoal também. E depois eles vendem outros pacotes também. Tem o Ubuntu Pro, né? Que você consegue estender até 10 anos. Eu lembro que teve um membro uma vez que perguntou isso num Johnny Linux Responde, tipo, beleza, 5 anos de suporte, mas o que significa o suporte? O que exatamente quer dizer que eles estão fazendo com o sistema? Então, pode ser uma tangente um pouco grande, complexa de se fazer, mas eu vou tentar simplificar um pouco assim. Como se trata de desenvolvimento de software, você não precisa pensar que é uma coisa única do sistema operacional, mas você não pode lançar um programa e dizer está pronto, né? Você tem que ficar sempre prestando atenção para atualizar ele, às vezes implementar funções e corrigir bugs de segurança, fazer patches e coisas assim que podem acabar tornando o software é vulnerável, né? De repente saiu algum novo zero day da vida aí que pode explorar algum pacote que você tem naquele sistema. Quando você diz assim, usa que eu dou suporte por 5 anos, 10 anos, seja o que for, quer dizer, não importa o que aconteça ao longo de 10 anos, eu vou estar ali cuidando para que esses pacotes sejam funcionais e seguros, e eu vou continuar atualizando eles para que você nunca esteja utilizando algo defasado. Mesmo que a versãozinha, o número do programa não evolua junto com o próprio sistema, tipo a versão do GNOME mesmo, significa que se tiver algum tipo de bug que afete a integridade do sistema, ele vai ser corrigido. Não só de segurança, mas às vezes de bugar alguma coisa, etc. Então, quando a Canonical lançou, digamos, vamos pegar uma versão mais antiga, o Ubuntu 20.04 LTS. Os LTS da Canonical do Ubuntu saem de 2 em 2 anos. Né? Aquela distribuição, se eu não me engano, tinha o Shorg como padrão. Se ela não tinha, a gente pode voltar para a anterior, a 1804, alguma coisa assim. Basicamente significa que durante 10 anos, ou seja, se pegar a 1804 até 2028, nem chegou lá ainda, eles estão dizendo assim, se tiver alguma falha de segurança no mundo Linux que afete o Shorg no Ubuntu, a gente vai dar um jeito de corrigir. O Shorg que todo mundo está querendo largar desesperadamente. Né? Enfim, é um comprometimento muito sério, é um comprometimento assim que não é para qualquer empresa fazer, não é para realmente tem que ser uma empresa, dificilmente uma comunidade vai conseguir fazer algo assim. O Debian é uma exceção à regra assim incrível, mas a LTS dele não é tão longa. O próprio LTS Ah, é do sim. kernel Linux é de 3 anos agora, se eu não me engano. A LTS do Debian é quanto tempo? Por padrão, o Debian tem 3 anos de suporte em cada nova versão. Só que eles têm algumas coisas um pouquinho diferentes lá, que é o Old Stable e o Old Stable. Então, mesmo depois que termina o suporte inicial de 3 anos, você entra no que eles chamam de Old Stable, o que faz com que o prazo de suporte aumente para 5 anos. E eles têm um outro suporte, que é o Old Stable, que é mantido por uma outra empresa que chama Frixion. Eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, e que isso faz com que o suporte seja estendido para 10 anos. Então acaba meio que ficando dentro do padrão de mercado, né? Que é 5 e 10 anos no suporte estendido aí para cada nova versão do Debian. Enfim, então significa que você vai se comprometer com o seu cliente, especialmente, né? Mas com um eventual usuário do seu sistema, que você vai manter as coisas funcionando de uma forma segura por todo esse tempo. Não necessariamente você vai trazer updates que vão acrescentar alguma novidade, alguma modificação mais superficial, alguma coisa assim. Às vezes o pessoal reclamava que o Debian era meio antigão, né, parecia antigo e tal, por causa disso. Né? Ele mantém, no Debian Stable especificamente, ele mantém um certo grupo de pacotes naquela versão. Ele meio que congela naquela versão
Eles recebem updates, não é que eles não recebem updates, mas eles só recebem updates para coisas mais críticas. Se tiver uma feature nova, alguma coisa assim que só iria acrescentar uma certa perfumaria no negócio, ou seria às vezes até um recurso que para alguém seria útil, alguma coisa assim, mas que poderia de repente comprometer o sistema ou abrir brechas que antes não existiam e tal, ele recebe esse segura aí, irmão, né? Tem um vídeo a respeito do Debian onde eu explico de uma forma um pouco mais detalhada o processo de mudança de repositório do estável para o testing, para o stable, que é interessante de ver depois. E é uma coisa que realmente segurava um pouco o Debian para usuários finais até o advento do Flatpak. E, né, desconsiderando que os usuários mais avançados sempre deram um jeito de fazer backport, usar pacotes diferentes, mas de uma forma mais oficial, mais segura até mesmo, de você não criar um Franken Debian, igual o Ed mostrou como fazer, inclusive, seria desse jeito. As LTS, elas prezam pela estabilidade do software. Mas não é estabilidade no sentido de não trava. O software nunca vai dar problema. Isso é um erro comum de interpretação também quando a gente fala de distros estáveis. O estável, nesse caso, o estável nesse contexto, ele quer dizer que ela não muda. Então, vamos dizer que você vai pegar o Debian 12, por exemplo, que atualmente está com o Gnome 45. Nunca vai ter um Debian 12 com o Gnome 46, por exemplo. Isso não vai acontecer porque ele é estável dentro das versões de software que compuseram aquela versão da distribuição. Então, algumas distribuições lidam com isso de maneiras um pouco diferentes. O Ubuntu, por exemplo, mesmo as LTS, eles são bem mais flexíveis com essa parte de mudança de pacotes ali, mas citando especificamente o Debian, isso é impossível de acontecer. Você nunca vai ter uma mudança de qualquer pacote muito importante da distribuição de uma versão para outra dentro da mesma versão do Debian. Por exemplo, nunca vai ter um kernel, atualmente, se não me engano, é o kernel 6.1 no Debian 12. Você nunca vai ter o kernel 6.10 de maneira oficial dentro do Debian 12, por exemplo, porque ele é uma LTS. Mas agora eu acho que a gente pode avançar para a próxima sopinha de letras, que é o Bleeding Edge. O Bleeding Edge, meus amigos, é quase o oposto de tudo que a gente explicou aqui, mas até isso também tem como eu posso dizer, alguns senões, algumas áreas cinzentas, porque nem todo Bleeding Edge é igual ao outro também. Por exemplo, o Arch Linux, que a gente citou lá no comecinho como um dos maiores exemplos de Bleeding Edge, ele está sempre atualizado, né? Ele recebe atualizações contínuas de todos os pacotes, mas o Manjaro, que é baseado no Arch Linux e também é um Bleeding Edge, não é tão Bleeding Edge quanto o próprio Arch Linux. Bleeding Edge quer dizer que uma coisa é muito atualizada, ou tão atualizada quanto possível, assim. E se chama Edge, geralmente é a borda de algo, né, o extremo de alguma coisa, mas também pode designar, tipo, a máquina final, o Edge Computing, tal. Mas o bleeding, que é, tipo, sangrando em inglês ou alguma coisa assim, dá a entender de que é um lugar pouco estável, sabe? É um lugar que problemas podem ocorrer porque não houve tanto tempo de teste assim. Digamos, assim que o negócio ficou pronto, passou nos testes automatizados preliminares, aí ele vai para o usuário. E nesse contexto, muitas vezes a própria comunidade Linux ajuda a testar os pacotes, né? Distribuições como o Debian também tem o seu Bleeding Edge, que é o Debian Seed, isso, que também chamado de Debian Unstable, Debian instável, é a mesma versão. Ele vai receber esses pacotes numa cadência muito mais alta, muito mais frequente as atualizações. As versões dos softwares vão ser muito mais recentes do que você vai encontrar na versão stable, que é a versão considerada pronta para mercado, digamos assim, do Debian, e faz parte do próprio processo de desenvolvimento. Distros como o Arch são um exemplo interessante porque eles simplesmente te dão acesso a tudo isso aí e não existe uma versão não bleeding edge do Arch Linux. O máximo que você pode fazer é deliberadamente escolher usar versões LTS de alguns softwares, como o próprio kernel Linux, se você quiser, durante a instalação. E aí, como ele é um rolling release também, ele se torna um rolling release e bleeding edge. Sempre que alguma coisa nova sai,
um mínimo de tempo possível depois ele chega no Arch Linux para o bem ou para o mal. Você vai receber os seus recursos que você quer, as coisas novas todas chegam antes, que é muito bom para se testar as coisas, especialmente, mas vai requerer talvez que você tenha um conhecimento técnico um pouco maior para não quebrar o seu sistema sem querer numa atualização que pode conflitar com algo que você está rodando ali também. Curioso que a Valve definiu o Arch Linux como a base do SteamOS, justamente para ter acesso a esses pacotes o quanto antes. Porém, o SteamOS não é nem um pouquinho bleeding edge, bem pelo contrário. A Valve controla muito bem que atualizações vão chegar ali no sistema operacional e ainda é uma coisa, é um Pokémon diferente que a gente não vai falar hoje, mas o SteamOS ainda é imutável. Então tem todo um esquema ali para proteger desses eventuais problemas que aconteceriam, não só o filtro da Valve, né? Bleeding Edge é para pessoas que têm conhecimento técnico e gostam de emoções às vezes também. Um exemplo recente que a gente teve do problema que é gerenciar uma distro que é Rolling Release e Bleeding Edge é que no caso do Arch Linux e do Manjaro também, acho que até o Big Linux sofreu com isso, se eu não me engano, todos eles compartilham a mesma base. Quando teve a atualização do KDE 5, do Plasma 5 para o Plasma 6, esse processo de migração foi muito complicado para essas distribuições. Elas literalmente ficaram quebradas durante algum tempo, essa stack, né, que compõe o Plasma 6, e eles mantiveram as duas rodando juntas ali durante um tempo, ou seja, você poderia continuar no Plasma 5 até o Plasma 6 ficar mais estável, ter todos os seus problemas corrigidos, e aí sim você faria a atualização para o Plasma 6. Então, A menos que você considere aquele esquema de distribuições híbridas, né? Às vezes os softwares são bleeding edge, mas o core da distro em si, não. Pode ser o exemplo do seu próprio Debian, digamos assim, para alguns casos. Você tem aí vários Flatpaks, esses Flatpaks são nas últimas versões dos pacotes que eles têm, mas a base do sistema em si continua sendo LTS. Já ouvi muita gente dizer que seria o ideal você ter uma abordagem assim, né? Onde você tem uma base previsível e sólida e as aplicações, que geralmente é o que importa mais para uso, assim, você ter nas últimas versões. esse exemplo, assim, ele é meio complicado, porque o Flatpak especificamente, ele não faz parte da distribuição. Então, tipo, é, a stack tecnológica Flatpak faz, mas os programas que estão lá não fazem. Eles são agnósticos em relação à distribuição. Então, eu não sei se a gente pode meio que pisar nesse Sim. campo assim, entendeu? Tipo, o Eu Debian. acredito que sim, porque se for observar dessa forma, os próprios pacotes que não vêm pré-instalados com a distro, que estão no repositório, também seguiriam a mesma premissa, né? Ai, E aí eu acho que esses, não. como eles tratam o repositório de uma única forma, eles continuam no modo LTS, digamos assim, enquanto que Snap, Flatpak, AppImage, que são externos, de fato, né, isso é um ponto relevante, eles permitem que você tenha essa experiência, né? No fim das contas, eu Sim, acho que sim. é esse o ponto, a experiência como o usuário vai ter. Porque, tecnicamente, cada um dos pacotes pode ter o seu próprio estilo de lançamento, tempo de suporte, etc. E aí a mescla deles ali, tudo junto, é que vai ditar alguma coisa. O que torna o Debian estável, o Ubuntu servidor ali, LTS mais estável também, é que eles consideram apenas, obviamente, os pacotes do repositório. Eles tratam mais de 50, 60 mil pacotes, 80 mil pacotes, acho que era o Debian já, da mesma forma. Todos eles fazem parte desse esquema de ser estável, com destaque especial para um ou outro pacote. Eu lembro que a Canonical, por exemplo, dá suporte especial para algumas linguagens, PHP, por exemplo, Python, etc. Ou servidores web, Apache, Nginx, etc. Que são coisas importantes de estarem atualizadas mesmo com o passar do tempo. Essa conversa foi muito bacana, mas você sabia que ainda tem bem mais? Você pode assistir o conteúdo completo de onde esse corte foi extraído, assistindo o card que vai aparecer aqui ao lado.